Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, senadora Ana Rita. Está funcionando? Uhum. Sim? Tá. Bom, primeiramente, cumprimentar os meus colegas de mesa, o doutor André Fagundes e o doutor Armando Quadros, do Ministério da Justiça, que estão aqui seguramente para colaborar com esse tema que é de extrema relevância para o nosso país. Acho que não é comemorar bem a expressão que se utiliza, mas são 50 anos do aniversário do golpe militar de 64, 31 de março, então acho que é um dia bastante simbólico. Eu me recordo que essa audiência pública foi marcada no momento anterior por o dia em que estava sendo iniciada a instrução do processo criminal do Amarildo, no caso, lá no Rio de Janeiro. Então, já seria um momento para se debater esse tema naquela oportunidade. Hoje, então, com mais razão ainda, entendo que há todo um simbolismo nessa discussão, porque passam-se, então, 50 anos do golpe militar e toda a história vivida pelos brasileiros a partir da instauração daquela ditadura naquele momento. Bom, na verdade, primeiro eu agradeço a senadora Ana Rita e a CDH por incluir a Defensoria Pública nos temas de direitos humanos, né? A instituição Defensoria Pública tem o objetivo, tem por missão proteger e defender os direitos humanos. Então, quanto mais inserirmos a Defensoria Pública nesse tema, seguramente teremos condições de contribuir para um Estado democrático melhor, com nossos agentes da Defensoria Pública prontos para atuar imediatamente nos casos de violação. Então, agradeço a inclusão, o convite da Defensoria Pública, que a cada dia se insere mais no tema de proteção dos direitos humanos. O tema desaparecidos da democracia, por si só, é uma contradição em si mesmo, né, senadora? Porque é inconcebível que você veja um Estado que, em pleno ambiente democrático, permita que pessoas desapareçam por obra de agentes do Estado. Então, isso é bastante grave, não tem como aceitarmos esse tipo de situação, justamente porque, se naquela época já não era possível se justificar, dentro de uma ditadura, o desaparecimento de pessoas, o que dizer em pleno regime democrático, né? Então, você ter casos como o do Amarildo, né, que é um caso emblemático, para a gente é uma situação bastante vergonhosa de se ver ainda num Estado como o nosso. Eu sei que a nossa democracia é relativamente recente, mas não temos como deixar passar despercebido uma agressão tão grande como essa. Notadamente, senadora, no Estado do Rio de Janeiro, que nós vimos que durante muitos anos o Estado se fez ausente, principalmente nessas comunidades, nas favelas, né? Só subia a segurança pública nas favelas para tentar coibir o tráfico, para tentar coibir aquela zona cinzenta ali onde imperava a lei do medo. E o Estado reagiu, depois de muito tempo omisso em relação a isso, conseguiu introduzir as UPPs, né, nos grandes morros do Rio de Janeiro, ou seja, o Estado começou a tomar conta daquela situação, retomar o poder do Estado de proteger as pessoas. Ou seja, conseguiu fazer com que voltassem a chegar outros serviços do Estado nessas comunidades. Passou a chegar não só a segurança pública, não só a polícia, mas também começa a chegar agora, assinamos recentemente a Casa de Direitos lá no Rio de Janeiro, Defensoria Pública se faz presente hoje em alguns morros, onde a gente já faz atendimento. Você permite, a partir do momento em que o Estado retoma o controle, você permite que chegue educação, você permite que chegue saúde, enfim. E quando o Estado passa a mostrar para aquela comunidade que está retomando o poder, que está, enfim, permitindo que a sociedade funcione regularmente, com serviços do Estado chegando para todo mundo, como deve ser, acontece uma falha, um tropeço do Estado como esse. É claro que a gente não está aqui prejulgando, vamos esperar o resultado do processo criminal, mas o que acontece é que as pessoas passam a confiar novamente ali naqueles agentes que só chegavam na bala, digamos assim, né, nas comunidades, e agora eles chegam para fazer a proteção, aquela unidade de polícia pacificadora, e, no entanto, desaparece uma pessoa
por obra dos agentes que estão ali para fazer a própria segurança, para passar a confiança àquela comunidade que passou anos a fio repito, sob a lei do silêncio, sob a criminalidade. Então, é muito grave presenciar uma situação como essa e ver que o Estado continua falhando, né, em situações de absoluta implantação do nosso Estado democrático. Então, são 50 anos de um período, né, de 50 anos para trás, nós tivemos o golpe de 64, mas se pararmos para pensar, fazer uma conta matemática bastante simples, foram 21 anos, né, de regime militar. Temos agora, vamos completar ainda 26 anos de democracia reinstalada e tivemos aí algo em torno de 2 anos de transição, que foram, né, as diretas já em 86, a Constituinte em 87 e, na sequência, a promulgação da Carta em 88. Então, é um período relativamente novo de democracia, e quase que 21 anos de regime militar para 26 de democracia, é quase 50 ou 50, né? 50% para cada um. Então, em tese, não tem tanto tempo assim que nós estamos novamente respirando ares de liberdade, mas quando retomamos temas como esse, continuamos enfrentando situações como essa, isso nos envergonha a todos, né? Porque é o Estado novamente cometendo as atrocidades que nós sabemos que ocorreram também em pleno regime ditatorial, regime militar. Então, até quando nós vamos realmente permitir que isso aconteça? Tem o caso do Amarildo no Rio de Janeiro, tem o caso do Antônio Araújo aqui no Distrito Federal. Enfim, quantos mais casos acontecem que nós não sabemos, né? Porque tem uma grande repercussão quando acontece na capital do país, quando acontece no Rio de Janeiro, por conta desse histórico de UPP, de retomada da liberdade nas grandes comunidades. Mas quantos outros casos não acontecem e que nós não sabemos, né? E até quando nós vamos achar isso normal? Ou então, já que não é com a gente, vamos deixar que, né, é mais um caso. E eu acho que não é esse o papel do Estado, não é esse o papel das autoridades do nosso país. Temos que enfrentar esse tema com bastante seriedade. A partir do momento em que se você tem um Estado democrático de direito funcionando, não é possível que, em plena democracia, portanto, nós continuemos aceitando esse tipo de situação, né? E aí, dentro desse mesmo Estado democrático de direito, a verdade é que, se o Estado falhou, o próprio Estado tem que consertar imediatamente, para mostrar à sociedade que os próprios agentes do Estado também têm condições de mostrar, de dar uma resposta enérgica, né, com uma resposta à altura de uma falha que outros agentes do Estado praticaram. Então, é por isso que, no fundamento do Estado Democrático de Direito, nós temos no artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade do Estado, né? Então, imediatamente que o Estado erra, o próprio Estado, nós temos mecanismos na nossa Constituição Federal de corrigir um erro praticado pelo agente do Estado. Então, nós temos ali a possibilidade do próprio Estado corrigir, né? E aí seria uma ação contra o próprio Estado, né? Já, tendo em vista que seus agentes praticaram atrocidades como essa. E, na sequência, o Estado pode até voltar regressivamente com esse mesmo agente pelos danos ao erário, eventualmente, que ele tiver que pagar em termos de indenização para a família, seja do caseiro Amarildo, seja através desse outro Antônio Araújo, auxiliar de serviços gerais, né? Então, reza o artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, ou seja, na condição de agente de Estado de segurança pública, no caso, causarem a terceiro, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. E se a gente está falando de homicídio, de desaparecimento, não tem dúvida de que é o dolo, é o homicídio, é o dolo de matar, né? Então, o Estado tem que agir imediatamente, não só sendo acionado para reparar o dano causado a essa família, né? Se comprovada o efetivo desaparecimento por força de agentes do Estado,
e indenizando essa família pelo que foi feito, essas famílias, né? E aí vamos estender isso aqui para todo e qualquer cidadão brasileiro. Nós não podemos esquecer que, uma vez falhando, o Estado imediatamente tem que corrigir. E o Estado sendo visto como um corpo só, né, não interessa que agentes de segurança tenham falhado. Imediatamente temos o Ministério Público, temos a Defensoria, temos o Poder Judiciário para poder imediatamente reagir a uma falha do Estado, consertar, apontar os erros e, acima de tudo, não permitir que isso novamente aconteça, né? Então, temos instituições prontas para agir, para demonstrar que o Estado brasileiro tem condições de manter esse Estado democrático. Temos a OAB, que foi a grande provocadora, né, desse debate, a OAB do Rio de Janeiro. Temos o Ministério Público Federal, que, a princípio, também virá, né, senadora, para debater. Temos a Defensoria Pública, temos o Ministério da Justiça, o próprio Parlamento, através de suas casas, enfim. Nós não podemos permitir que, mais uma vez, nos reunamos em audiências públicas para debater novos casos e isso tornar apenas um mero ato formal, né, da nossa sociedade organizada. Nós temos, na verdade, aqui, com base numa audiência pública como essa, exigir que tais situações não aconteçam mais para que não precisemos debater novamente novos desaparecidos da democracia, né? Eu gostaria, então, só de tecer essas breves palavras, sem prejuízo de novos debates, né, que venham a ocorrer nessa audiência pública, e agradecer novamente o convite dessa Defensoria Pública para poder, de alguma forma, contribuir com os debates. Obrigado, senador.